A sexualidade é um dos tabus mais melindrosos de se abordar, principalmente em igrejas conservadoras e igrejas com viés mais extremistas que ensinam que tudo que envolve o campo sexual é pecado, é sujo, é diabólico e imoral. E existem muitas pessoas, novos convertidos, e também pessoas mais antigas no Evangelho, que não têm uma mínima noção do que é pecado ou não. A maioria, pessoas sem noção, fanáticos religiosos que saem por aí dando metralhada em tudo e em todos. E muitas das vezes, esse tipo de crente leva um par de chifre em casa por não dar assistência no cônjuge. Tá? Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Tem muito casamento cristão por aí naufragando, é chifre queimado para todo lado, porque tanto o homem quanto a mulher só pensam em santificação. É claro que nós temos que buscar a santidade, mas tudo tem o seu tempo, o seu limite e a hora certa. E a respeito do meu penúltimo vídeo aqui no canal, onde eu abordei sobre a masturbação, uma pessoa, ela me mandou uma pergunta: se chupar, acariciar os órgãos, seria pecado. Eu quero abrir os teus olhos desse vídeo sobre essas práticas, mas com a palavra de Deus, tá? Não com achismos ou regras de igrejas que querem ditar o que pode e o que não pode na vida de um casal, tocando terror e colocando confusão na mente das pessoas. Fica aí, não sai desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu quero agradecer a você que clicou nesse vídeo, tá? Meu muito obrigado, Deus te abençoe muito. Eu peço que vocês me ajudem a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. De qual maneira? Compartilhando com amigos, com familiares, deixando o seu like também, que é completamente grátis, inscrevendo-se no canal e ativando o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo, um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E eu quero convidar a vocês para irem comigo em uma caravana bíblica para a Terra Santa em maio de 2024. A rota será Dubai, Egito e Israel. A Cobels Tour, ela tem um pacote de viagens com passagens, hotéis, restaurantes, guia turístico, tudo incluindo em um pacote com parcelas que vão caber no seu bolso, no seu orçamento. Quem tiver interesse em ir nessa caravana bíblica e arqueológica, entre em contato nesse número 45 98832 7071, falar com o irmão Zezinho. E aí, pessoal, vocês sentiram a minha falta? Pois é, eu tava sumido, né, minha gente? Eu fui obrigado a tirar umas férias meia forçada, né? Forçada pela esposa. Nós fomos até as cataratas do Iguaçu, que não é longe da onde eu moro, né? E vale a pena, né, a gente visitar esses lugares. Tem pessoas que vêm do outro lado do mundo visitar as cataratas do Iguaçu e a gente mora aqui perto e às vezes não vai visitá-las, né? As cataratas estão no terceiro lugar entre as 7 maravilhas da natureza mundial. É por isso que eu sumi por esses dias. Tô dando satisfação aqui para quem sentiu a minha falta. Bom, a sexualidade cristã é um tema que eu gosto muito de abordar aqui no canal, apesar de eu falar pouco, né, sobre esse assunto. Porém, toda vez que eu trago essa temática aqui no canal, muitas pessoas testemunham nos comentários dos vídeos que receberam a resposta das suas dúvidas e expressam também a sua gratidão pelo ensino que eu trago através da Bíblia. Pois bem, nesse penúltimo vídeo, que é esse aqui, ó, sobre a masturbação, eu recebi o seguinte comentário da irmã Sandra Santander. Carlos Reinar, assisti o seu vídeo sobre a masturbação e achei interessante. E eu e meu esposo gostaríamos de saber se carícias orais é algo que entristece a Deus, porque somos ensinados que isso seria pecado. Mas ninguém dá uma base bíblica. Somos convertidos aproximadamente há 3 anos e confesso que depois do batismo a nossa vida sexual deu uma esfriada quase 80%, porque temos medo de pecar na presença de Deus. Nos ajude, por favor, faça um vídeo, que a paz do Senhor Jesus seja com você. Amém, minha irmã, né? Que a paz do Senhor Jesus também esteja com você e o seu esposo e toda a sua família. Bom, ao responder essa pergunta,
eu creio que eu vou estar sanando a dúvida de muitas outras pessoas. Então, eu quero deixar claro aqui que eu vou falar nesse vídeo sobre carícias orais na esfera sexual de uma vida de casados. Eu estou falando com casados. Eu não estou falando para solteiros. Se você é solteiro ou solteira, esse vídeo aqui não é para você. Tá? E se você não está em um casamento e quer praticar sexo oral, você vai estar pecando e pecando feio. Então cai fora daqui. Tá? Esse assunto aqui envolve inúmeros sofismas. Tá? Tem muita religiosidade e argumentações que fogem das regras da lógica cristã de um bom relacionamento matrimonial. Esses analfabíblicos, eles fazem conclusões falsas, totalmente sem base bíblica, fazendo que as pessoas, como essa irmã que me mandou essa mensagem perguntando porque tem problemas nas suas relações íntimas, às vezes por achar que o sexo oral, as carícias orais, seja algo sujo, nojento ou imoral ou pecaminoso. Tem crentes que não têm uma vida sexual plena e saudável por causa dos achismos e da religiosidade. Ao contrário dessa mentalidade doente que compõe a igreja extremista Deus é o Terror, tá, gente? Deus é o Terror é uma igreja que eu criei invisível, tá? Que compõe os crentes fanáticos de todas as denominações. Porque toda a igreja tem aqueles crentes xaropes, que para ele tudo é pecado. Se liga nessa historinha que eu vou contar para vocês. Eu conheço dois irmãos, que são conhecidos meus, que viajavam a trabalho juntos. E um deles era da CCB, e invisivelmente ele fazia parte da turma do Deus é o Terror. Aí esse irmão extremista, sempre dizia pro outro irmão que viajava com ele que se aliviar sozinho no banheiro era pecado. Aí eles ficavam dias fora de casa trabalhando e em uma certa madrugada o irmão levanta para beber água e o crente xarope, fanático, estava lá no banheiro, o chuveiro ligado, a água caindo. Aí o irmão ouviu um sussurro de longe e achou que o outro irmão, o extremista, estava passando mal. E estava mesmo, Estava debaixo do chuveiro, agarrado no cajado, chegava a estar envergado, com os olhos arregalados. Aí o outro irmão falou: miserável, pra mim é pecado, E você tá aí virando os olhinhos, Chega a estar de lado. Você percebeu como que é essa gente? Eles cobram santidade, que não é uma santidade, é um extremismo, que nem eles conseguem se submeter, mas eles querem submeter as outras pessoas. E é isso que ensinam os seguidores da linha do Deus é o Terror. Sexo oral é nojento, é pecaminoso, é imundo. Mas o que a Bíblia ela diz? Bom, gente, tudo que é pecaminoso, perigoso para a vida cristã, atos que podem nos afastar da presença de Deus, está explicitamente cravado nas Escrituras. O que é pecado, Deus fala abertamente que é pecado na Bíblia. Ah, mas então não está na Bíblia, não é pecado? Também não é assim, tá? Por exemplo, no contexto sexual, a Bíblia ensina que adultério, que é a relação fora do casamento, é pecado. A fornicação, que é jovens solteiros terem uma vida sexual ativa, sem estarem casados, é pecado. Relacionamentos fora do uso natural, mulher colando velcro com outra mulher, homem batendo ovo no ovo, é pecado. Agora, dentro do princípio matrimonial, a Bíblia ela nos dá dicas de um bom senso e nos incentiva a aproveitar o tempo do nosso vigor sexual. E se o sexo oral fosse um pecado gravíssimo dentro de um casamento cristão, Deus com certeza teria falado isso na Bíblia, não acham? E outra coisa, o respeito mútuo é fundamental. Com certeza vai ter pessoas aqui que vão comentar que praticam carícias orais como preliminares antes da relação sexual e que não acham isso errado. E outros vão dizer que não fazem sexo oral porque acham que é errado, que é pecado. Cada um vive o seu casamento da forma que acha saudável. Se você é casal cristão que pratica carícias orais e isso está beneficiando a relação, continue. Se você é casal cristão que não pratica esses carinhos e não te faz falta esse tipo de carícias dentro da sua relação sexual do teu casamento, show de bola. Viva a sua vida e não critique e nem condene casais cristãos que praticam carícias orais. Agora, casais cristãos que não fazem o sexo oral por medo ou por dúvidas, vamos lá. Bom, a Bíblia ela não fala explicitamente sobre a prática de carícias orais ou a estimulação
das genitais com a boca. A Bíblia indiretamente aborda o assunto, e eu vou lhe provar. O sexo, gente, ele foi criado por Deus não só para a reprodução da espécie humana, mas ele foi criado para dar prazer recíproco ao casal. Prova disso está em Provérbios, capítulo 5, verso 18. Seja bendito o teu manancial, se delicie com a mulher da tua mocidade. Se o sexo fosse criado por Deus só para reprodução, procriação, Deus não inspiraria o Provérbios a dizer para o homem se deliciar, no corpo da esposa, tendo relações com a esposa. E outro ponto importante, Deus também não teria inspirado Salomão para escrever Cantares, que é um livro totalmente sexualizado e erotizado. Ah, mas Carlos Reinaldo, Cantares é Velho Testamento. O apóstolo Paulo ensinou que o marido tem a obrigação de satisfazer a sua esposa sexualmente, e a esposa tem a obrigação de fazer o marido revirar os olhinhos, a bolota dos olhos. Ambos, um revirar a bolota dos olhos do outro. Deus, ele deseja que todos os seus filhos tenham a mais plena felicidade e satisfação sexual. Você pode ter certeza disso, tá? Deus não proíbe os seus servos e as suas servas, nem priva a eles de ter uma sexualidade satisfatória e saudável. Quem proíbe uma sexualidade saudável são igrejas que ensinam e põem medo dos seus membros. E quando esses membros caem em pecado de adultério, por causa da frustração na vida conjugal e sexual, essas igrejas discriminam essas pessoas. Então é importante a gente lembrar que Deus criou o sexo para ser uma bela expressão de amor para os casais, para os casados. Quando o marido ou a esposa não sente que o sexo está sendo uma bela expressão de amor, mudanças precisam ser feitas na vida do casal, na vida sexual do casal. É óbvio que existem relações que não são mutuamente benéficas um para o outro. Cada pessoa tem o seu direito. E tem pessoas que acham que o sexo oral é antinatural. Por quê? Porque eles dizem que a boca não foi feita para relações sexuais. E tanto as genitálias masculinas e femininas foram feitas claramente uma para a outra, anatomicamente. Existe um encaixe, uma adequação natural nelas. Bom, se for nessa linha de raciocínio que o sexo oral seria pecado, porque é uma relação antinatural, então seria pecado o fascínio de um marido pelos seios da sua esposa. Seios foram feitos para quê? Para amamentar, não é? Mas Provérbios 5,19 diz assim, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. E além disso, presta atenção, Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão 7, do 7 ao 8, fala mais explicitamente ao falar das mulheres. Olha só, seu porte é como o da palmeira e os seus seios como cachos de frutos. Eu disse, subirei a palmeira e eu me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira e o aroma da sua respiração como maçãs. Bom, pela lógica, anatomicamente, não existe uma conexão entre as mãos e os lábios de um homem nos seios da sua esposa. E nós vemos aí, que naturalmente, biblicamente, no termos do deleite, do desejo, Deus, em sua palavra, ele traz uma corporificação da atração do casal um pelo outro, permitindo que o casal tenha prazer conjugal, o homem se deleitando e fazendo carícias nos peitos da esposa. Então vem a pergunta, pode haver desejos semelhantes, como lemos aí, que o homem sente atração, desejo pelos seios da esposa? Pode haver, por exemplo, sexo oral no casamento? Eu acredito que não se deve limitar um casal na sua vida íntima com base na alegação de que sexo oral não é natural. É arriscado a gente fazer isso. Essa é a minha conclusão de acordo com a naturalidade do assunto. Por outro lado, tem crentes que dizem que o sexo oral é imoralidade sexual e que diz na Bíblia que não se deve cometer imoralidade sexual. Só que vocês têm que colocar na cabeça que relações sexuais só serão consideradas imoralidade se forem praticadas fora do casamento. Ah, mas então dentro do casamento, Reinaldo, pode tudo. Aí vai da sua consciência. Tem um outro tipo de relação que eu e a minha esposa, nós não praticamos, porque nós entendemos que não é saudável. Porém, eu tenho amigos que acham que essa relação que eu não pratico com a minha esposa não é pecado, não tem problema. Isso é a vida deles. Vocês entenderam?
Então, em resumo, a pergunta da irmã Sandra Santander, a intimidade de vocês é de vocês e não é da sua igreja. O que vocês fazem em quatro paredes não se diz respeito a pastor, a bispo, a padre, a ancião. Ninguém tem nada que saber das suas intimidades sexuais. A Bíblia não proíbe carinhos nem preliminares. Se isso está fazendo falta na relação de vocês, como você mesmo disse que a qualidade da vida sexual de vocês baixou 80% depois que vocês se converteram, eu aconselho que vocês sentem e conversem, ou melhor, deitem e resolvam, tá? Um carinho oral não é pecado. Se algum de vocês tinha dúvidas se carícias orais seria pecado ou não, comentem aqui abaixo. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês. E se este vídeo foi uma bênção na sua vida, por favor, compartilhe esse vídeo com mais 3 casais, porque certamente eles também precisam ouvir essa mensagem. E você será um instrumento de Deus para que eles tenham um casamento abençoado e satisfatório. E mais uma vez eu agradeço a audiência de todos. Eu encerro esse vídeo mandando um abraço fraterno, saudando a todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração. Deus abençoe, fiquem todos com Deus. Até amanhã, num próximo vídeo, se Deus quiser.